Abra sua Bíblia comigo no livro de Timóteo. É um versículo bastante conhecido. Aleluia. Segundo Timóteo 3,16. Eu tenho uma coisa com número, isso facilita muito, às vezes, eu falo particularmente para mim, para memorizar versículos, né? Assim como João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Você vai para 2 Timóteo 3,16. Você nunca mais vai esquecer agora. 2 Timóteo 3,16. Todos encontraram? Amém? Aleluias. Esta aqui é a carta que Paulo escreveu para Timóteo. Provavelmente quando Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, né? Paulo ele escreve uma carta para Éfeso, mas também escreve para um pastor que estava pastoreando a igreja de Éfeso, que nesse momento era Timóteo. 3,16 diz bem assim a palavra do Senhor: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Um dos propósitos das Escrituras, que nós lemos nesse versículo aqui, é para trazer para o homem aptidão para a boa obra. Não é a boa obra, a boa ação, a obra que vai trazer para você a salvação, não. Nós precisamos da palavra para que nós sejamos aptos a fazermos a boa obra. Feche teus olhos, amém? Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Nós pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar não somente o meu coração, mas o coração dos meus irmãos que aqui estão presentes. Fala comigo, Pai, para que eu possa falar com eles e que Teu Espírito testifique neles a Tua voz. É a oração que eu faço a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Conforme a Jana já falou aqui no início do culto, nós estamos falando sobre a reforma protestante esse mês. Não na reforma em si, mas nos pilares. Nós desfragmentamos o propósito da reforma e estamos falando no conjunto que compõe a reforma protestante. Esse mês, nesse ano, mês de outubro de 2023, a reforma ela está completando 506 anos. 506 anos da reforma protestante. Talvez alguns que estejam aqui presentes, né, algumas pessoas que estão aqui, vocês não conheçam, né, o que foi esse fato, de fato, histórico na igreja. Mas o que é, afinal de contas, a reforma protestante, que tanto se tem falado? O que é isso, Eliseu? Você tem falado esse mês da reforma, mês da palavra, mas o que é? Eu peço um pouco de paciência para os que já têm uma concepção já formada, né, e conhecimento a respeito da reforma, mas eu quero trazer para os poucos que ainda não têm esse entendimento do propósito e do quão importante foi a reforma protestante para a igreja de Cristo, nesse tempo em que nós vivemos aqui na terra. Vamos olharmos para o conceito de reforma. Só se reforma aquilo que sofreu uma avaria. Só se reforma aquilo que está estragado, aquilo que precisa ser, né, aquilo que sofreu uma deformação. Só se reforma aquilo que está deformado. Quando nós falamos em reforma, não há como construir nada, né, baseado numa reforma apenas. A reforma, o propósito da reforma é reformar, ou é ajeitar o que já existe. Então o conceito da reforma, para que eu possa aplicar a reforma, ela é aplicada em algo que já existe. Não dá para se criar nada a partir da reforma. Não, a reforma ela existe para ser, né, usada em algo que sofreu uma avaria, que sofreu uma deformação. E quando eu falo isso, vamos voltarmos e entendermos o porquê que aconteceu a reforma. A igreja ela foi estabelecida em Atos.
A igreja, ela começou a criar forma em Atos. Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, Deus, ele oficializa a igreja. Deus ali, ele estabelece a igreja. Em Atos, a igreja, ela ganhou forma. Em Atos, a igreja ganhou uma identidade, né? Em Atos ali, a igreja, ela ganhou um formato. Isso só foi possível através da descida do Espírito Santo na igreja. E ali então a igreja, ela começou a se desenvolver. Tanto que quando nós olhamos para o versículo 42 de Atos 2, o que a Bíblia nos diz ali? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não somente perseveravam, mas algumas traduções falam que o povo, eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos. Por que a Bíblia ela é enfática em dizer isso? Pelo fato de que os apóstolos, eles foram pessoas que caminharam com Deus, com Cristo, com Jesus, quando Jesus, ele se fez presente sobre essa terra. Os apóstolos, além de eles estarem cheios do Espírito Santo, neste momento em que eles viviam a igreja, com a igreja, eles tiveram uma escola pelo qual eles tiveram um ensinamento diretamente da fonte que era Jesus. Então eles aprenderam com Jesus, aquilo que Jesus falou acerca do Pai, acerca do reino. Eles aprenderam as diretrizes que Deus estabeleceu para a igreja. Quando eles aprenderam, então eles começam a doutrinar a igreja, que então tinha sido estabelecida em Atos 2, a pregar o Evangelho. Na verdade, o que eles estavam fazendo, eles estavam replicando aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Eles estavam replicando a informação que eles tinham de Jesus para a igreja de Cristo. Irmãos, é o que nós pregadores, nós fazemos. Nós não falamos nada, ou pelo menos alguns dos pregadores não deveriam falar nada do que não estivesse na palavra. O que o pregador faz, ele replica aquilo que está na Escritura. Então, assim como nós, pregadores, replicamos aquilo que está na palavra, os apóstolos também, eles desempenhavam essa função na igreja primitiva, de replicar aquilo que Jesus já tinha ensinado durante o seu ministério terreno. Só que o Espírito Santo estava sobre eles. Porque quando Jesus ele falou, e receberei poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, eles tinham não somente a capacidade de lembrar daquilo que Jesus tinha ensinado, mas eles tinham também a revelação do Espírito Santo acerca do reino de Deus. Então eles tinham aptidão para ensinar, para doutrinar, mas com a aptidão que eles tinham, nós víamos um povo que estava interessado na palavra, porque eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos todos os dias. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, e nas orações para se encher do Espírito, do poder de Deus. Então eles tinham esse entendimento, que eles precisavam perseverar na doutrina. Sabe o que vai dizer no versículo 43 do capítulo 2 de Atos? Vai dizer que todos eles tinham um temor de Deus. Ele falava, a Bíblia nos diz que todos eles estavam cheios de temor de Deus. Sabe por quê? Porque além dos apóstolos ministrarem e pregarem a palavra, sinais aconteciam. Porque a Bíblia diz, deixou uma palavra, nós temos essa promessa: sinais estariam naqueles que crescem. Então muitos sinais aconteciam todos os dias. Na parte B do versículo 44, ali vai dizer que todos os que estavam ali, todos os que criam, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Não tinha aquela coisa de, eu sou melhor, eu sou bom, não. O que eles tinham era um interesse de conhecer cada vez mais a palavra. Eu estou falando na igreja primitiva, que foi estabelecida em Atos 2. Não estou falando na organização, não estou falando no prédio, estou falando no organismo, na igreja, nas pessoas, que hoje é eu e você. Esta era a igreja primitiva que estava sendo ali desenvolvida, e ela começou cada vez mais a ser consolidada, a ponto de quando nós discorremos o livro de Atos, na verdade, e eu incentivo você a ler o capítulo de Atos, para que você conheça um pouco mais da história da igreja. Quando nós vemos ali o livro de Atos, ela começa a consolidar cada vez mais. Quando você começa a ver o crescimento que a igreja tinha em Atos, é sobrenatural. No capítulo 8 de Atos, ali acontece a conversão de Saulo, como nós conhecemos hoje, o apóstolo Paulo. Este foi um homem responsável por maior parte da teologia do Novo Testamento. Foi ele que escreveu a maior parte das escrituras relacionado ao Novo Testamento, fechando assim, juntamente com os demais apóstolos do seu tempo contemporâneo, o cânon sagrado, as escrituras com o Apocalipse,
quando João ele escreve a revelação daquilo que Deus tinha dado a ele, o Cristo tinha dado a ele, para com os fins dos tempos. Só que quando eles fecham o cânon sagrado, João ele alerta muito bem a igreja, em Apocalipse 20, no versículo 18, dizendo bem assim: vocês que estão ouvindo as palavras que estão escritas nesse livro, eu peço a vocês para que vocês não acrescentem nada mais do que já está neste livro. Porque todo aquele que acrescentar uma coisa qualquer sequer, todas as pragas que estão nesse livro serão acrescentadas sobre a vida daqueles que acrescentaram uma palavra sobre esse livro. No versículo 19, João ele faz um outro adendo, dizendo bem assim: porém também todo aquele que tirar uma palavra sequer das Escrituras, esses também o Pai tirará dele parte da árvore da vida que está na cidade santa. Ou seja, não é para colocar ou acrescentar mais nada nas Escrituras, e não é para tirar nada do que está na palavra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por esta palavra. Então, quando nós olhamos e começamos a vermos aquilo que está na palavra, tanto João quanto Paulo, ele vai falar também à igreja da Galácia. Você vai ver isso no capítulo 1 de Gálatas. O que acontece ali? Paulo ele começa a falar com a igreja da Galácia, dizendo: olha, eu estou triste com vocês, porque vocês estão deixando de lado o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Eu estou triste com vocês porque vocês estão dando ouvido a qualquer vento de doutrina. Ele vai falar no versículo 8 do capítulo 1, dizendo: olha, se qualquer um de nós aqui, dentro do contexto dele, contemporâneo, qualquer um de nós que já pregamos, ou até mesmo um anjo, vier e pregar outra palavra, outra doutrina que não seja esta que está sendo pregada, ou que foi pregada, que seja amaldiçoado. Sabe o que ele vai falar no versículo 19? Eu repito: todo aquele que pregar uma palavra, ou pregar um evangelho, que não seja esse que já foi pregado a vocês, que seja amaldiçoado. Ou seja, a ênfase já da igreja primitiva estava nas Escrituras, estava na palavra de Deus. Aleluias. Então era nisso que a igreja estava firmada, era nisso que a igreja estava sendo formada, que a igreja foi estabelecida, que a igreja foi ali, a identidade da igreja estava uma igreja firmada na palavra. Paulo ele faz questão de falar sobre isso para Éfeso. Você vai ver no capítulo 2, no versículo 20 de Éfeso, dizendo que a igreja, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aí ele cumprimenta dizendo: tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Olha que igreja fantástica que foi firmada, que identidade de igreja que ela foi formada. Cristo como a pedra angular, fundamentada naquilo que os apóstolos estavam ensinando, e também nos profetas, porque os profetas falaram acerca de Jesus. E quando Jesus foi revelado, ele falou acerca do Pai, falando sobre o reino de Deus. Esta era a igreja que foi formada, a igreja primitiva. Sabe, quando eu começo a olhar toda essa história, acontece um fato muito interessante em Atos no capítulo 4, quando Pedro e João, ele é chamado para apresentar no Sinédrio, diante de Anás, diante de Caifás, numa situação que tinha acontecido ali. Sabe por quê? Porque Pedro ele estava pregando sobre a ressurreição dos mortos. Era um assunto bem polêmico na época, mas Pedro, cheio da autoridade do Espírito, ele estava ensinando acerca da ressurreição dos mortos, dizendo: porque Cristo ressuscitou e foi a primícia dos que dormem, nós também um dia veremos de ressuscitarmos. Os mestres das leis que estavam ouvindo a palavra que Pedro estava ministrando, estava pregando, que João também estava pregando, prenderam os dois, levaram para o Sinédrio, para ser questionado por Anás e por Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote da época. E aí eles começaram a questionar Pedro sobre com que autoridade eles pregavam aquelas palavras, com que autoridade eles discorriam aquilo ali que eles estavam falando ao povo. No capítulo 3 de Atos, tinha acontecido aquela situação em que Pedro e João estavam indo ao templo orar. E quem estava na porta? Paralítico, pedindo esmola. Para resumir, eles pedem uma esmola para Pedro. Pedro fala: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. Ou seja, rapaz, o negócio aqui, ó, dá osso, mas uma coisa eu tenho, dá sua mão aqui. Ele estendeu a mão achando que ia receber uma coisa, falou: levanta e anda em nome de Jesus. Aí quando Pedro e João estão no capítulo 4 sendo questionado, eles perguntam ali com que autoridade eles faziam essas coisas.
E Pedro, ele começa então a explicar, a falar com que autoridade? Com a autoridade de Jesus, com a autoridade no nome de Jesus. A pedra que vocês desprezaram tornou-se a pedra mais importante, Cristo. Este nome tem poder, o nome de Jesus tem toda a autoridade. Então eles começaram ali a pregar, ele não se intimidou diante do sacerdote, começou a falar. E no versículo 12 do capítulo 4, o que Pedro vai dizer? Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Pedro pregando essas palavras, dizendo: ó, não há nenhum nome debaixo do céu, não há nenhum nome que fora dado aos homens pelos quais vocês serão salvos, somente um nome. Qual é esse nome? Fala forte, igreja, qual é esse nome? Era isso que Pedro estava falando. Não há nenhum outro nome, somente Cristo. Somente este nome. Só por este nome vocês serão salvos. E Pedro, ele não se intimidou e continuou falando sobre isso. Ou seja, pense numa igreja que estava formada, pense numa igreja que estava estabelecida. Aquele versículo famoso de Efésios 2:8, eu acho, aonde diz que vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que vocês não se gloriem. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso dizendo: olha, com certeza, se você conhece a igreja de Éfeso, você vai saber que era uma igreja bastante atuante, buscava conhecer a palavra, era uma igreja organizada, era uma igreja que tinha os eventos, e as pessoas disputavam para estar na igreja, para fazer coisas. Paulo de repente fala: olha, não sei qual é o propósito, mas eu deixo falar uma coisa para vocês. Vocês são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Por isso que vocês são salvos. Isso aí não é por mérito de vocês, não. Isso é dom de Deus. Não é pelo que vocês fazem. O que Paulo estava tentando dizer, não é pela oferta que vocês trazem na igreja que vocês vão ser salvos. Não é pelos seus dízimos que vocês trazem, pelas suas obras que vocês vão ser salvos. Não é pelos eventos, pelas reuniões de departamento que vocês fazem, que vocês serão salvos. Não vai ser por mérito próprio, não. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por que isso? Para que as pessoas não venham se vangloriar de ser salvo por mérito de estar fazendo algo. Não, meu irmão. Irmão, a igreja formada, fundamentada, uma igreja séria, com uma identidade forte. Esta era a igreja que Cristo estabeleceu naquele tempo. A igreja, ela tinha uma forma, ela tinha uma identidade, meu irmão. Mas com o passar do tempo, meu irmão, mesmo em meio às perseguições, a igreja crescia, porque naquele tempo a perseguição era demais. Muitos crentes morriam, muitos mártires aconteciam, sangue eram derramados. Os crentes eram colocados como espetáculos na arena para ser mortos por fera, para satisfazer o prazer daqueles que, movido por um ódio, queria ver o povo morrer. Mas quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia. Aleluia. Quanto mais isso acontecia, mais os crentes se voltavam a Deus, perseveravam na oração e busca, e nos ensinamentos daquilo que a palavra lhes ensinava a eles. Quanto mais eles eram perseguidos, aleluia, mais a igreja avançava. Com a morte de Estevão, o primeiro mártir, você vai ver ali em Atos, o povo se dispersou. Todo mundo achou que a igreja acabou, mas a dispersão do povo foi para ser plantadas em igreja em todas as regiões, conforme Jesus falou, em Samaria, Judeia, até os confins do mundo. Só que algumas décadas depois, no século IV, um imperador daquele tempo, chamado Constantino, ele teve uma visão. Quem deu essa visão para ele, ninguém sabe, se foi o diabo ou foi Deus. Mas a visão que ele teve foi que ele viu que Cristo daria para ele a vitória numa batalha que seria travada. Ele não era cristão, mas ele teve essa visão. E ele compartilhou essa visão. E não é que o miserável ele ganha essa batalha? Ele ganha essa batalha. Ele ganhou esta batalha. E por causa dessa vitória, o que ele faz? Ele decreta o cristianismo como a religião oficial do Estado. Todo mundo falou: uau, agora é bom. Agora o negócio vai crescer cada vez mais. Foi nesse período que a igreja ela começou a perder a sua forma. Foi nesse tempo que a igreja começou a perder a identidade. Começou a se desviar. Porque a igreja e o Estado, a igreja e o Estado, ela se uniu, ela tornou um só governo, aonde os líderes não eram mais levantados por Deus, mas era o Estado que indicava quem ia tomar conta das igrejas. E foi justamente nesse tempo que começou a ser introduzido nos cultos o paganismo. Foi nesse tempo que a igreja começou a ser deformada,
Foi nesse tempo que começou a ser introduzido nos cultos as práticas culturais, as tradições regionais. Foi nesse tempo que a igreja, na verdade, se tornou evidente o desvio da verdade que a igreja estava tendo. Aonde, o governo ele indicava um líder, a igreja ela começou se tornou tão poderosa, irmãos, porque ela ali comandava a arte, a ciência, ela comandava a mídia, ela tinha todo esse poder na mão. Porém, o poder de Deus estava se esvairindo, a igreja estava perdendo a presença de Deus, por práticas de paganismo, por práticas culturais. A igreja então ela começou a sofrer uma deforma. Eles estabeleceram um líder na igreja, como dizendo que através somente desse líder universal Deus vai falar. Eles criam que as revelações ainda de Deus seriam ainda sido reveladas por intermédio de homens, quando na verdade nós lemos aqui na palavra, dizendo que nenhuma palavra mais poderia ser acrescentada. Só que a igreja ela começou a crer. O Estado elegia um e falar, não, esse aqui vai ser o homem de Deus, ele vai dar as novas diretrizes. Não, já está aqui, a palavra já está revelada. E foi justamente nesse tempo que a igreja ela começou então a sofrer esse desvio. Nesse tempo a igreja ela começou a colocar ali as tradições, uma imposição de autoridade superior à Bíblia. Ou seja, o que a Bíblia falava já não tinha importância, mas o que a igreja falava era mais importante do que a Bíblia. E o que a igreja falava era totalmente contra, ou era diferente do que as Escrituras diziam. Eles começaram a colocar a Bíblia numa situação de mais importância, falando, pregando até mesmo que a salvação poderia ser conquistada por méritos. Nós acabamos de vermos o texto de Efésios 2:8 dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Só que a igreja começou a pregar, não, a salvação é por mérito próprio. Eles foram mais longe, dizendo que a salvação até mesmo poderia ser comprada. A igreja começou a pregar que através de doações, de ofertas e dízimos, as pessoas poderiam comprar a salvação até mesmo por aqueles que já morreram. Olha o desvio da igreja. No século XII começou a Inquisição, aonde homens começaram a ter um olhar mais clínico para as Escrituras, começaram a notar que o que as Escrituras dizem é diferente do que estava sendo pregado. Nem todo mundo tinha a Bíblia Sagrada, mas Deus começou a levantar homens, monges, freis, que estudavam as Escrituras e começavam a comparar os ensinamentos da igreja com os ensinamentos da Bíblia, dizendo, peraí, não condiz. E eles levantaram então. Só que quando eles começaram a se levantar, a se posicionar, eles começaram a serem perseguidos e serem taxados como herege. Ou seja, todo aquele que falava contra a instituição era taxado como herege. E a igreja abria precedente para perseguir essas pessoas, e até mesmo para torturá-las, para matá-las, para tentar calar a boca, porque para eles a verdade era o que a igreja falava, e não simplesmente o que as Escrituras dizem. Coisa que não acontecia na igreja primitiva, porque naquele tempo as pessoas eles começaram no século XII a questionar aquilo que a igreja falava. Só que na igreja primitiva não era assim. Na igreja primitiva era diferente. Porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele fala bem assim, olha, tudo que vocês ouvirem, examinem. Tudo que vocês ouvirem na palavra, julguem. Vai para as Escrituras e tire provas se aquilo que estão sendo falado é aquilo que as Escrituras dizem. Em outro momento, você vai ver em Atos 17, no versículo 11, os ditos bereanos, que Paulo até elogia os bereanos. Os bereanos, eles começaram a receber a palavra de Deus com muito entusiasmo. As Escrituras dizem isso. Entusiasmadas e curiosas. Só que tudo aqueles que eles ouviam, sabe o que eles faziam? Todos os dias chegava em casa, abria a Bíblia e conferia se aquilo que estava sendo falado condizia com as Escrituras, porque ele sabia que só as Escrituras, elas têm palavras que podem salvar o homem. Aleluias. Não importasse quem falasse. O apóstolo Paulo falava. Sabe o que eles faziam? Não importa se é Paulo, seja quem for, vamos ver o que diz as Escrituras. Abria e via a Bíblia. Opa, está de acordo. Paulo falou, olha, irmãos, essa era a igreja daquele tempo. Só que durante o século XII não era assim. Aqueles que questionavam o que a igreja falava eram mortos. Aqueles que se colocavam contra eram mortos. Aqueles que se levantavam e falavam, olha, não é isso que as Escrituras dizem. Não, eles eram mortos. Durante séculos foi assim, até que levantou um cabra macho, como diz aí
o ditado popular aí. Um monge levantou e ele se posicionou contra a igreja falando: as escrituras não dizem isso, as escrituras dizem outras coisas. Só que ele simplesmente não se opôs contra. Sabe o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que a igreja pregava e refutou nas escrituras, na palavra. Tudo aquilo que a igreja estava sendo pregada, praticamente ele pegou todas essas passagens que eu citei aqui e ele falou: as escrituras dizem isso, está errada. Só que simplesmente ele não falou e não apenas questionou, mas ele colocou no papel. Chegou lá no dia 17 de outubro de 1517 e colocou na porta da igreja falando: ó, que povo, está errado o que a igreja está pregando. Este foi o fato da reforma. Ele pegou e contestou aquilo que a igreja pregava, falou: somente as escrituras têm luz, somente as escrituras, ela é lâmpada, ela clareia o nosso caminho. E naquele tempo, quando alguém fazia isso, era praticamente a mídia da época, era a imprensa da época. Quando colocou na porta da igreja aquilo lá, meu irmão, tornou-se público. Quando tornou público, perdeu a proporção, porque os irmãos, a igreja, as pessoas, elas começaram a olhar de fato que o que a igreja pregava estava errado. Esse foi o movimento da reforma. Pessoas, eles começaram a se voltar para as escrituras, Nem todos tinham acesso às escrituras, mas foi então que esse povo, esses reformadores que se posicionaram, eles começaram a traduzir a Bíblia do latim para as línguas nativas e começaram a distribuir as escrituras para que todos tivessem acesso às escrituras. Nós só temos acesso às escrituras hoje por causa desse fato que aconteceu. Você só tem acesso à Bíblia hoje porque alguém lá atrás se posicionou e falou: está errado. Alguém que ouviu a palavra falou: não está certo. Voltou para as escrituras. Por que ele fez isso, Eliseu? Porque ele entendeu, meu irmão. Este homem chamado Martinho Lutero, que contestou, cabra macho, foi lá e colocou as teses dele na porta da igreja, falou: o que a igreja prega está errado. Porque ele entendeu, sabe o que ele entendeu? Que os pilares da salvação consistem somente naquilo que era provado aqui, ó, nas escrituras. Não era o que a igreja falava, não. Era o que somente as escrituras dizem, chegando à conclusão então que a salvação é somente pela graça, somente pela fé. A salvação é somente, pela fé em Cristo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, resultando em glória somente a Deus. Ele entendeu isso, e nós só podemos afirmarmos todos esses princípios que eu acabei de citar aqui nesse momento, a partir das escrituras. Porque esses princípios estão nas escrituras, estão somente aqui. Nós jamais entenderíamos a graça, nós jamais entenderíamos a fé, a glória somente a Deus, a obra de Cristo, se nós não tivéssemos as escrituras. As escrituras é a base para que nós possamos compreendermos a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia, posso ouvir um amém por isso? Você é salvo, meu irmão, você é salvo por Cristo. Estes são os pilares que constituem a reforma com que nós estamos falando nesta noite, a nossa fé como cristãos. Só que não foi simplesmente colocado por reformadores e foram aceitos assim a torto e direito. Não. Sabe o que aconteceu? Alguns séculos depois, alguns anos depois, estudiosos, teólogos daquele tempo, eles começaram a analisar esses 5 pilares de forma sistemática, para ver se conduziam isso mesmo. Só que o que aconteceu? Isso ganhou mais força ainda, porque eles entenderam, eles perceberam que essas diretrizes estavam aqui, ó, centralizadas nas escrituras, meu irmão. Você é salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, porque você crê na obra de Cristo. Isso resulta somente em glória a Deus. Aleluias. Esta palavra é poderosa quando você entende solas escrituras, ou solas escrituras, como diz, do latim. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Meu irmão, somente a Escritura, ela é a única regra de fé para a nossa prática cristã. Não tem outro. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Tanto que Paulo ele vai falar aos Coríntios, ali na primeira carta de Coríntios 4:6, dizendo que não ultrapassem, não vão além do que dizem as Escrituras. Esta era a igreja que foi formada lá atrás e sofreu uma deforma. Por isso que Deus levantou reformadores. Por isso que Deus levantou homens. Aleluias. Glória seja o nome do Senhor por isso. Qual era a relação de Jesus com a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? E somente as escrituras. Qual era a relação de Jesus com a palavra de Deus? Primeiro,
Ele era e Ele é a palavra encarnada. João, ele entendeu isso, e ele escreve no capítulo 1 de João, dizendo: no princípio era a palavra. E aí ele fala: a palavra estava com Deus, e a palavra era... Ajuda a pregar. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e nada que foi feito se fez sem a palavra. Primeiro, Ele era a palavra. Jesus, Ele era a palavra. E Jesus, na sua vida, Ele provou pelas Escrituras a sua missão. A sua missão foi provada pelas Escrituras, trazendo base naquilo que os profetas falaram acerca de Jesus. Ou seja, Ele viveu a palavra, tudo aquilo que foi profetizado sobre Cristo, Ele viveu, cumprindo e vivendo as Escrituras. Sabe o que é interessante? Com 12 anos, quando Jesus ele é levado ao templo, não teve um fariseu, não teve um mestre da lei que pudesse ganhar nele, ou ganhar dele, na palavra. Tudo que os mestres falavam, Jesus já sabia, e tudo que Jesus falava, eles não tinham a mínima ideia. Quando Jesus começa o ministério dele, meus irmãos, no início do seu ministério, a primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele foi levado para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Interessante é que ele foi levado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Deus levou ele para ser colocado à prova. Quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que ele fica 40 dias no deserto. Chega quem? Satanás. Jesus jejuou na quase 40 dias, aí chega Satanás e começa a tentar ele. Tentando a autoridade que Jesus tinha, a autoridade dele. Se você é quem você diz que é, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome, rapaz. Sabe o que é interessante nesse caso? Jesus, ele era o Cristo, mas exatamente nesse momento, Jesus, ele não responde a Satanás como Cristo. Jesus, ele não responde a Satanás como Deus, mas a resposta que ele dá para Satanás é como homem, citando as Escrituras. Porque quando Satanás fala para Jesus, fala dizendo assim: olha, se você é quem você diz que é, meu irmão, transforma essa pedra em pão e coma e para de passar fome. Aí Jesus olha para Satanás e fala: as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem. Irmão, Satanás olhou isso. Esse cara está doido, deixa eu levar ele para um segundo nível. Satanás leva ele na parte mais alta do mundo. Satanás, ele fala bem assim: olha, tudo isso te darei. Você vai ver isso com bastante propriedade em Lucas capítulo 4. Tudo isso te darei, porque a mim foi dado. Satanás falando isso para Jesus: a mim foi dado. Então, se foi dado para mim, eu tenho autoridade para dar para quem eu quiser. E eu dou para você, se você se prostrar e me adorar. Sabe o que Jesus responde? Ele não responde como Cristo, ele não responde como Deus, ele responde como homem, citando as Escrituras, dizendo bem assim: as Escrituras dizem, adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Oh, 2-0 para Jesus. Bim, bim. Eu imagino Satanás parando e pensando e falando: palavra, Wagner. Esse cara está ganhando na palavra, então eu vou para a palavra também. Satanás, ele foi para a palavra, meu irmão. Satanás pega Jesus e leva no pináculo do templo. Aí Satanás, ele quer saber da palavra, então vamos para a palavra. Satanás, ele leva Jesus e fala bem assim: olha, se você é quem você diz que é, pula daqui de cabeça, porque está escrito, Satanás falando agora, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao vosso respeito, e ele vai segurar nas suas mãos para que você não tropece. Cara, pegou Jesus. Jesus poderia responder como Deus, como Cristo, mas ele responde como homem, citando a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vaza daqui, Satanás. Esta era a relação que Jesus tinha com as Escrituras. Esta era a relação que Jesus tinha com a palavra. Tanto que você vai ver depois Jesus falando no livro de João 10:35, onde ele fala bem assim, que as Escrituras, ela não pode ser anulada. O próprio Jesus falou isso, que isso aqui não pode ser anulado. Tanto que a vida e o ministério dele foi viver aquilo que estava para ele viver, aquilo que foi profetizado para que ele vivesse.
quando Jesus ele cumpre a lei, ele mostrou que ele viveu a palavra. Jesus ele não apenas viveu a palavra, mas também ele ensinou a palavra. Ele viveu a palavra, ele foi a palavra encarnada, tanto que você vai ver Tiago 1:22 dizendo para nós, aconselhando a igreja: não sedes apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes, sabe por quê? Para que vocês não fiquem enganados por aí. Todo aquele que pratica não vive enganado. Aquele que só ouve e não pratica, irmão, o poder está quando você pratica a palavra. Quando o diabo olha para você e vê que você é praticante da palavra, meu irmão, não tem nada que possa se levantar contra a tua vida, porque a sua fé se torna inabalável, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você pode dar um glória por isso, meu irmão? Que você possa sair dessa noite edificado pela palavra nessa noite. Quando Felipe, ele prega para o etíope, ele começa a pregar para o etíope, o que acontece? O Espírito Santo leva ele até o etíope, o cara estava lendo Isaías 53, só que no momento em que ele estava lendo, o cara não estava entendendo nada. Quando Felipe chega perto e fala bem assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala para Felipe: como que eu posso entender se ninguém me explica? Opa, então chegou o cara certo, caiu para dentro da carroça. O que Felipe fez? Expõe a palavra. Ele leu novamente e explicou, e aplicou o cumprimento daquela palavra em Cristo. E aí falou: olha, ele veio, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, e a graça foi dada para você. Então se você crê conforme diz as Escrituras e for batizado, você vai ser salvo. Meu irmão, foi na hora, instantâneo. Felipe, ele expôs a palavra ali, e a coisa aconteceu. A palavra, ela é poderosa. A Escritura é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é épica para discernir os sentimentos, os propósitos do seu coração, meu irmão. É ela que confronta a nossa vida e fala: olha, você está com intenção errada, você está com as ideias erradas aí, meu irmão. É somente a palavra que traz luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Irmão, Jesus ele falou: a palavra ela é poderosa, nunca passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. É Isaías que vai falar: olha, caem as folhas, secam-se as flores, mas a minha palavra. Em Apocalipse você vai ouvir isso. Para uma promessa para que todo aquele que guarda a palavra, porque guardasse a palavra da minha, eu vou guardar vocês do dia de aflição que vai vir sobre esta palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Somente as Escrituras, meu irmão, somente as Escrituras. Sabe que eu olho nos dias de hoje em dia é muito comum, principalmente nessas datas, as pessoas elas começarem a olhar para os reformadores. E às vezes até enaltece. Ao invés de olhar para a direção que eles olharam, começam a olhar para eles. Foram bênção, foram homens de Deus, mas foram homens falhos. Tiveram as suas falhas, tiveram muitos acertos. Foram bênção para nossas vidas. Mas uma coisa que nós precisamos entendermos e pregarmos, que a Bíblia, as Escrituras, vêm antes da reforma. A nossa fé, ela não pode estar na reforma, não. A nossa fé não pode nem sequer estar nos reformadores. A nossa fé precisa estar em Cristo, em Jesus. Sabe, a gente fica olhando nesses dias, não estou criticando, longe disso, mas só fazendo uma observação. Existem pessoas que pregam muito mais sobre Calvino, sobre Lutero, pessoas que pregam muito mais sobre o Armínio, o Spurgeon, pregam muito mais sobre esses homens do que Cristo. A gente vê tantas frases de efeito de grandes reformadores na internet, no Facebook, e não ver aquilo que Jesus diz. Ah, mas então eu não devo fazer isso? Não, irmão, pelo contrário, nós jamais devemos esquecermos o que esses homens fizeram. Nós devemos celebrarmos o que eles fizeram, porque eles gritaram as Escrituras. Sangue foram derramados deles para que nós tivéssemos as Escrituras, conforme foi falado no início desse culto. Nós devemos honrarmos a vida dele, mas eles não são Jesus. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia, as Escrituras dizem, se eu não me engano, acho que Timóteo, se eu não me engano, 2:5, que fala que há somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo. Então nós precisamos pararmos e pensarmos um pouco sobre o que nós temos mais pregados e falado. Isto, não estou de forma alguma desmerecendo o que eles fizeram, não. É através dele que nós estamos aqui e temos as Escrituras hoje. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós como igreja, você e eu, temos que pensarmos que a reforma, ela ainda não acabou. Ela nunca acaba, meu irmão. Porque ainda hoje igrejas ainda vendem indulgências.
Hoje ainda a igreja vende curas. Ah, se você trouxer uma oferta aqui, você vai ser curado. Igrejas evangélicas que ainda, por isso que a reforma ainda não acabou, porque ainda há igrejas, há pregadores que pregam esse tipo de coisa, dizendo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não tem nada a ver, meu irmão. Dízimos e oferta não tem nada a ver em relação à salvação. A salvação é pela... Se você nunca integrar o dízimo, você vai para o céu. O problema é que muitas vezes você vai reter o que está atrelado ao dízimo e à oferta. Não é obrigado. Você não é obrigado a dar, mas se você dá, há uma promessa para aqueles que dizimam. Há uma promessa para aqueles que ofertam. E hoje, muitos pregadores, eles colocam isso como se fosse uma forma de salvação. Não, não é salvação. A salvação vem pela graça mediante a fé em Cristo. Agora, quando eu falo de oferta, quando eu falo de dízimo, essas coisas, isso aí é um adendo para a sua bênção terrena sobre essa terra, porque há promessas em relação àqueles que semeiam na obra. A Bíblia diz que aqueles que semeiam colhem 10, 100 vezes mais, mas isso não quer dizer que você não será salvo se você não fizer. Aí você pode viver melhor se você fizer, porque você é salvo para fazer, você não faz para ser salvo. Você oferta porque você foi salvo. Você faz algo na igreja. Você desempenha um papel no templo porque você foi salvo. Você não vem aqui dirigir culto, cultuar, cantar, tocar ou fazer qualquer coisa no operacional para ser salvo. Não, você faz isso porque você foi salvo. Esta sua atuação tem que ser em resposta à salvação, à graça e à misericórdia de Deus pela sua vida. Então, se você é grato a Deus, se você faz, se você tem certeza, convicção que você foi alcançado por essa graça mediante a fé em Cristo, irmão, em resposta a esta salvação, faça alguma coisa para Deus, porque nós somos salvos para fazermos conforme a palavra que nós lemos. Você é salvo pela graça. A Escritura, ela é proveitosa para nos exortar, para nos orientar, para nos capacitar e também para nos tornarmos aptos plenamente para fazermos as obras. Ninguém é chamado, irmão, para ficar parado, não. O reino tem que estar em movimento. Nós precisamos sairmos do nosso lugar, do nosso comodismo. Você é chamado para propósito. Irmão, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Você é sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? É conectar Deus às pessoas e conectar as pessoas a Deus. Ser voz de Deus para aqueles que não têm a capacidade ainda de ter uma vida transformada, meu irmão. De ir, anunciar o Evangelho, conforme ali o final do Evangelho de Marcos diz: anuncie o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado, este vai ser salvo, mediante o que eles fizerem, não, mediante a crer em Jesus, crer nesse Evangelho, meu irmão. O que nós precisamos é voltarmos às Escrituras. Este é o papel que nós temos que fazermos da reforma. E deixa eu falar uma coisa para encerrar essa mensagem, porque vocês estão cansados, então eu quero encerrar essa mensagem agora, e pedindo para que vocês comecem a lembrar um pouco, para que vocês tenham essa consciência que acima, eu tenho, você com certeza teve e tem experiência pessoal com o Espírito Santo. Todos nós temos. Só que acima de qualquer experiência pessoal que você possa ter, ou qualquer sentimento que você possa ter, acima das nossas opiniões, acima até mesmo da pregação do pastor que muitas vezes é pregado, do meu e das mensagens, das mensagens que você ouve aí, acima de qualquer coisa, de qualquer informação, está as Escrituras. Ouçam e analisem aqui, para que vocês não sejam enganados. Pratiquem, para que vocês não sejam enganados por qualquer vento de doutrina. Irmãos, somente as Escrituras. Me coloca de pé nessa noite. Aleluias, aleluias. Você é chamado para um propósito, meu irmão. Você foi salvo para um propósito. A graça te alcançou para um propósito. Aleluias, o Evangelho te alcançou por um propósito. Conforme foi lido aqui nesta noite, Romanos 1:8, eu acho. Eu não me vergonho do Evangelho. 14. Eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é. Será que você não se vergonha mesmo? Será que o pessoal da sua empresa sabe que você é crente? Aliás, crente é um nome até, dependendo da situação, é pejorativo. Evangélico é o nome que a mídia nos deu. Sabe o que nós somos? Pode escandalizar você, mas nós somos católicos, porque a palavra católica, ela significa cristão universal. Então nós somos católicos protestantes. Mas será que as pessoas na sua empresa sabem que você é cristão? Cristão universal? Será que os pessoal na sua escola, seus amigos sabem que você é crente? Pois eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder para a salvação, para que todo aquele que nele crê. Aleluias, somente a palavra. Vamos orar a Deus. Feche os teus olhos.
agradeça a Deus. Se essa palavra tocou o teu coração e te abriu a mente nessa noite, agradeça a Deus por ela, porque essa palavra não é minha, esta palavra é de Deus, esta palavra é do Senhor. Aleluia, fala com Deus neste momento. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez.